Fala galera, muito feliz de estar aqui gravando mais um vídeo. Hoje sentindo o coração de estar passando um versículo, né, que foi meu devocional. Então eu creio que assim como Deus falou, meu coração vai estar falando ao seu. Então fica até o final, comenta o que você achou, porque o estudo de hoje está muito profundo, né? Então vamos lá. O versículo de hoje se encontra em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Que diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Provérbios é um livro muito prático, né, porque fala sobre a sabedoria, né? Um dos seus escritores, que é Salomão, que escreveu boa parte dele, foi um dos homens mais sábios de toda a história, um dos homens mais prósperos, mais ricos que existiu na face da terra. E ele traz ensinamentos muito práticos, como se fosse um pai explicando para o filho. E hoje temos o privilégio de lê-lo na Bíblia. E o versículo de hoje vai falar sobre a importância de se guardar o coração. O coração na Bíblia, ele não é apenas sentimentos, né, as emoções, mas quando se fala sobre coração, vai falar sobre pensamentos, vai falar também sobre sentimentos, sobre as emoções, né, sobre as intenções, sobre as motivações que uma pessoa carrega. Quer dizer, ela vai falar sobre o seu eu interior. Então, o coração não é apenas para emoções, mas ele se retrata sobre todo o seu eu interior. Então, quando fala sobre guardar o seu coração, ele está falando sobre guardar o seu eu interior. Você não andar apenas vigilante com o que está acontecendo no externo, mas você andar também vigilante sobre o que está acontecendo no seu interior, né? E aqui é como se estivesse falando para um vigia que protege a cidade, né? Ele coloca uma urgência, né? Ele fala que você deve tomar todo cuidado com aquilo que entra, com aquilo que já está dentro, né? Porque a gente deve estar sempre analisando as nossas emoções, a gente deve estar analisando os nossos pensamentos, sempre questionando, sempre fazendo um autoexame, se questionando. Peraí, esse pensamento que tem predominado a minha mente, isso glorifica a Deus? Né? Isso me aproxima do meu propósito, isso edifica a minha vida, né? Ou isso me leva a pecar? Porque nem todo pensamento que entra na minha mente, ele deve estar ali, ele deve ser pensado. E nem todo desejo que eu sinto, ele deve ser desejado. Então a gente deve tomar já um cuidado, a gente deve tornar mais consciente os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas emoções. A gente deve tornar consciente todo esse processo que a gente sente, né? Tudo isso que a gente sente, devemos tornar conscientes, não de maneira aleatória ou natória, apenas vivendo aquilo que sentimos, mas de quando sentir algo, a gente deve questionar, a gente deve pensar sobre o que estamos pensando, sobre aquilo que estamos sentindo, sobre aquilo que estamos desejando, né? Então, a gente deve estar sempre questionando nossos sentimentos, né? Fazendo aquelas perguntas, realmente questionando se isso vem de Deus, se isso me edifica ou se isso me leva a pecar, porque um pensamento, ele pode te tirar totalmente do prumo, ele pode te fazer pecar, ele pode fazer você perder o foco daquilo que Deus te chamou, até porque os nossos pensamentos, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso coração, ele é como se fosse uma fonte, onde dele vão sair os rios, né? Você com certeza sabe que um rio ele nasce de uma fonte, nasce de uma nascente. Então, se a minha nascente, se o meu rio estiver, se minha fonte, perdão, estiver contaminada, então todos os meus rios, todas as águas que saem da fonte estarão contaminadas. Mas se no meu coração, né, se a minha fonte estiver limpa, pura, com pensamentos de fé, de propósito, né, com base na palavra, aí sim, todos os meus rios, as minhas decisões, as minhas atitudes, a minha postura, as minhas palavras serão coisas frutíferas, né? Serão coisas boas, positivas. Porque se meu coração está cheio de negatividade, o que vai ser da minha boca? Coisas negativas.
né? Ter gestos negativos. Porque é como aquela frase, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se meu coração está cheio de negatividade, cheio de perversidade, cheio de coisas ruins, então a tendência é eu agir de forma negativa, de forma ruim, né? Se na minha mente eu estou constantemente desejando pecar, então a partir do momento que eu tiver uma oportunidade de pecar, eu vou pecar. Porque primeiro nasceu aqui. Imagina que os seus pensamentos são como uma semente, onde quando você fica pensando, fica desejando, fica visualizando na sua mente, você está semeando. E mais cedo ou mais tarde, essa semente vai causar um fruto. Então está nas suas mãos o poder e a responsabilidade de tomar cuidado do seu interior, de ter cuidado com os seus pensamentos, porque eles podem muito bem mudar o rumo da sua vida. Porque uma vez eu li um livro que é bem interessante, né? que falava bastante sobre pensamentos, sobre mentalidade, que é Os Segredos da Mente Milionária. Aí ele fala que pensamentos vão levar a sentimentos, né, que através de um pensamento vai causar um sentimento em você. E esse sentimento vai causar uma ação e uma ação a um resultado. Então percebe-se que primeiro nasce no pensamento, né? Da mesma forma que a Bíblia, tipo uma fonte, primeiro para sair um rio tem que sair de uma fonte. Então você deve tomar cuidado. Então, a partir de hoje você possa dar mais vigilante, principalmente com aquilo que você ouve e com aquilo que você consome, naquilo que você vê, porque uma frase, um conteúdo negativo, ele pode sim fazer você cair. Ele pode sim fazer você parar, ficar paralisado. Ele pode sim te prejudicar. Então, que a partir de hoje você tome cuidado, que você seja mais seletivo com aquilo que você vê, com aquilo que você escuta, porque isso influencia também no seu coração. Que dia por dia a gente pode tornar a nossa fonte mais limpa, mais pura, né? Que possamos fazer como o rei Davi fez, quando ele fala em Salmos 119, versículo 11, né? Que ele fala que eu guardei a minha palavra para não pecar contra ti. Eu guardei a tua palavra, né? Eu enchi meu coração da Bíblia, do conhecimento bíblico, dos ensinamentos, dos mandamentos, para não pecar contra Deus. Essa foi a estratégia que ele fez. Então que a gente possa fazer isso todos os dias da nossa vida, se alimentando da palavra. Porque a palavra é pura, é inerrante, é infalível, ela é a base da nossa vida. É ela que vai nos guiar para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se este vídeo edificou, você pode estar compartilhando, pode deixar seu like, possa comentar o que você achou, se quiser dar um complemento, né, de algo, de uma reflexão a mais que você teve, sinta-se à vontade e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!